Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. Meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo vou dar uma dica de filme para vocês. O filme da vez é Além de Nós, que está na Mostra de Cinema de São Paulo, que acontece até o dia 2 de novembro. Acredito que a próxima sessão é no dia 1º, no Instituto Moreira Salles. E por que eu vou dar uma dica de filme para vocês e não uma crítica? Pude entrevistar o elenco, o diretor e a produtora nessa sexta, quinta, nesses dias eu pude entrevistar eles. Quarta. Eu entrevistei eles na quarta-feira, foi uma experiência incrível, fiquei muito nervoso, mas foi muito bacana. Na Mostra de Cinema de São Paulo desse ano surpreendeu, pude entrevistar diretores, atores e então foi uma experiência maravilhosa, algo que eu não tinha feito anteriormente. E vocês podem conferir aqui no YouTube, tem a entrevista completa com a Rose França, Rogério Rodrigues, também com a Duda Meneghetti, Miguel Coelho e até mesmo com o Thiago Lacerda. Viu? Eu consigo lembrar o nome de todo mundo quando eu tô aqui na minha tranquilidade, no meu espaço. Agora lá dá um baita nervosismo, dá um baita apagão, mas vocês podem conferir lá, rir das minhas atrapalhadas, inclusive, né, e antes de falar sobre um pouco mais sobre esse filme, só falar que vou melhorar. Vou fazer entrevistas melhores do que essas que eu comecei. Comecei agora, poxa. Então, dá um pouco de paciência pra mim. Me dê um pouco de paciência. Tenham paciência comigo. Tá, vamos lá. Além de nós, acompanha a história de Léo, interpretado pelo Miguel Coelho, um jovem no qual ele mora no sul do país e ele acabou de perder tudo da sua vida, tudo que é mais importante. Ele acabou de perder seu trabalho e acabou de perder seu pai. Ao perder seu pai, ele acaba recebendo um propósito, uma meta, poder levar uma fotografia até uma outra cidade, até o Rio de Janeiro, até Valença. Mas ele nunca saiu do seu núcleo, nunca saiu do interior do interior, e assim ele acaba partindo acaba partindo nessa viagem ao lado do seu tio, a contragosto, né? Ele acaba fazendo essa viagem ao lado do seu tio Arthur, interpretado pelo Thiago Lacerda, e os dois, que são completamente diferentes, que não têm tanta ligação, acabam desenvolvendo uma relação bem interessante durante todo esse trajeto. É um road movie, um filme de estrada que busca acompanhar o desenvolvimento, a transformação desses personagens ao longo em que o filme prossegue, ao longo de toda essa viagem, paisagens completamente diferentes, sair da sua bolha social, sair do seu ciclo de amizade, sair das suas experiências, do que você conhece e poder explorar o mundo. E além de nós, busca acompanhar nessa viagem a proximidade desses dois, no qual não eram juntas. É bem interessante que há uma certa... o personagem do Thiago Lacerda, ele é uma espécie de pai, acaba se tornando um pai e um professor, e que de certa forma ele acaba tendo uma relação de irmão no qual ele nunca teve, afinal de contas ele é completamente diferente do seu irmão que faleceu, e que ele vê muito do seu irmão no próprio Léo, no próprio personagem Léo. E já do ponto de vista do Léo, ele que não tem nada, ele perdeu tudo que é mais importante na sua vida, perdeu o seu pai, ele perdeu o seu trabalho, ele não tem nada e ele parte para cumprir esse propósito como uma forma de ir atrás da única coisa que é familiar. Só que o mais interessante é que esse algo familiar não é justamente dele, é um propósito do pai, é algo do pai. Então é um homem, é um jovem que ele não tem nada com que se conectar, ele está completamente perdido. E ao fazer essa viagem, ao ser obrigado a fazer essa viagem junto com seu tio, enfrentar essa distância enorme para cumprir esse propósito no qual não é dele, mas em que ele adquire devido à familiaridade por ser algo do pai dele, e ele precisa enfrentar o seu tio que ele precisa enfrentar esse desafio de estar ao lado do seu tio, no qual não tem uma boa relação, não são próximos, até mesmo
ser um aluno do próprio tio, já do ponto de vista dele, ser um aluno, afinal de contas, o tio busca ensinar ele sobre diversas coisas da vida, sobre a aleatoriedade, sobre comportamento, modos, um jeito de comer, respeitar as pessoas que estão ao redor, questão de olhares, questão de falas, sempre ser grato com as pessoas, abrir a porta quando tem uma oportunidade ali na sua frente. Então, são coisas da vida, imprevistos da vida e que não dá para controlar, mas uma coisa que você pode fazer é embarcar nessa, porque isso é muito importante. Porque é a vida é cheia de imprevistos, é cheia de acasos, e então nesse filme fala muito sobre essa questão de conectar, de fazer novas conexões, em busca do acaso e aceitar esse acaso como a própria vida, como a própria vida é. Da mesma forma que uma das coisas que eu cheguei a conversar com o diretor e que ele achou bem interessante, pelo menos a minha visão, inclusive ele falou que cada pessoa tem uma visão bem diferente do seu filme. Então você vai ter uma experiência completamente diferente do que eu tive e como as pessoas estão tendo. E a minha visão sobre o filme, que eu até questionei, conversei com ele, sobre a questão da masculinidade. Afinal de contas, o personagem Léo é um jovem bruto, é um jovem ranzinza, poucas palavras. E já o personagem do Thiago Lacerda, ele já não, já é mais... Ele... não seria exatamente, ele é respeitoso, ele não seria exatamente sensível, mas sensível às oportunidades, grato a tudo que vem em sua frente. São personagens completamente diferentes e que são homens. Então o filme, para mim, ele fala bastante sobre a questão da masculinidade e que quebra todo aquele paradigma, toda a questão de que ser homem precisa ser bruto, precisa ser ranzinza, precisa ser desse jeito, ponto final e acabou. E não, o filme abre para outras oportunidades, para outras formas de ser homem, que inclusive, igual, por exemplo, o personagem do Thiago Lacerda. Ele é homem, ele conversa com as outras mulheres, mas essa conversa com as outras mulheres vai muito além do que sexo, vai muito além do que atração. Pode apenas falar um oi e oi, tchau, uma conversa, um bate-papo, sem segundas intenções, entende? Não precisa resumir a um relacionamento amoroso ou apenas uma noite de farra. Apenas uma boa conversa. E isso é bom. Entende? Então o filme para mim, ele traz muito essa questão de quebrar os paradigmas da masculinidade, de que ser homem é isso, ponto final, acabou, sem poder abrir para outros horizontes. Então o filme ele desenvolve bastante esse personagem do Miguel Coelho, que que tem que quebrar que acaba quebrando durante toda essa viagem, todo esse modo de ver a vida, modo de se comportar, e acaba se aproximando do personagem do Thiago Lacerda, que inclusive, uma das coisas que eu cheguei até a questionar, é que é um personagem que ele basicamente não se desenvolve, ele praticamente ele já está pronto, do começo ao fim do filme, que ele está ali mais como uma participação em desenvolver, ele acaba sendo um coadjuvante muito oportuno no desenvolvimento do personagem Léo, em ver a vida, aceitar a vida como ela ser grato a todas as coisas, aceitar os imprevistos, mas em que ele tem algumas feridas, algumas cicatrizes, e de certa forma ele tá até mesmo em busca de uma redenção. E algo bem interessante que o filme ele não fala tanto, mas tem alguns momentos que acaba demonstrando essas fraquezas do próprio personagem do Thiago Lacerda, do próprio personagem Arthur, em estar incomodado uma situação, a câmera está focada no Thiago, ele está fazendo qualquer outra coisa, mas ele está incomodado, ele olha para um lado, olha para o outro, e ele está incomodado, a gente percebe isso, mas a câmera não fala,
o roteiro não dá mais pistas. E só por essas pequenas migalhas que acabam contribuindo, a gente consegue perceber que ele, de certa forma, ele tem algumas preocupações e que acaba contribuindo também para o seu próprio personagem. Então, além de nós, acaba contando essa história, uma história bem simples, uma história bem particular, né? Cada um vai ter uma experiência completamente diferente, algo bem íntimo sobre esses dois personagens que acabam se modificando, né? Que acabam encarando novas oportunidades, fazendo novas conexões, tendo diversos encontros e desencontros no meio de um caminho, no meio de cumprir um propósito que inclusive não era do personagem. O filme mostra a aproximação desses dois, a relação que os dois acaba surgindo, algo que eles não tinham antes, né? O Léo, ele tinha uma relação muito bruta com o pai dele, ele não tinha basicamente um, um certo pai de verdade, que acaba sendo ali representado, incorporado agora com o Thiago, e o Thiago não teve um irmão, né, que tá tendo essa oportunidade agora, igual ao Léo. Então é isso, pessoal. Acho que eu dei a minha dica de filme para vocês. Assistam. Se não der para assistir agora na mostra, a previsão é para março do ano que vem. Bom, vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau.